Curva a sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, ajude-nos, pois somos teus filhos e cremos que tu és Pai. E o Senhor ama, exorta, redargua, corrige e castiga todo aquele que toma por filho. Assim diz a tua palavra. Por isso, ajude-nos nesta noite, que a tua vara e o teu cajado venham nos consolar, venham nos exortar, venham nos ajudar. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de assentar, eu vou ler as Escrituras, aí depois que nós lemos a Escritura, eu vou ler a pergunta aqui, porque a pergunta está em 3 estágios, né? Provérbios capítulo 16 e o verso de número 28. Vamos pedir a Deus que isso soe como um conselho a todos nós. Provérbios capítulo 16 e o verso de número 28. O homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude. Podemos assentar. A pergunta que nos veio é a seguinte: por que algumas pessoas que se afastam da igreja e ficam difamando o pastor e outras pessoas da igreja? Como agir com estas pessoas? Não seria correto nomeá-la para que as pessoas se privem delas? São 3 perguntas em uma única pergunta. E nós vamos aqui em parte. Amém? Então, nós não vamos pregar, apenas aconselhar de acordo com a Bíblia, de acordo com a mensagem. Tá bom, meus irmãos? Lembrando que nós não estamos na carne, nós estamos no Espírito. Correto? Por que algumas pessoas se afastam da igreja e ficam difamando o pastor e outras pessoas da igreja? Primeiro passo, nós temos que saber o seguinte: todas as pessoas que se deixam ofender e que se afastam, o diabo, como o profeta diz na mensagem, o nome de Jesus, na maioria das vezes não são as pessoas, é o diabo. O diabo tem que arrumar alguém como escudo, como desculpa para a fraqueza daquela pessoa. Aí coloca a culpa no pastor, ou coloca a culpa no diácono, ou coloca a culpa em alguém da igreja. Mas a culpa não é de ninguém. A culpa ou é dele mesmo, ou ele deixou ser enganado. Entenderam, meus queridos? Porque uma coisa interessante que alguém passou para mim, eu achei muito interessante na questão de observar. A Bíblia diz que não havendo sábia direção, o povo se corrompe. É ou não é verdade? Isso é um lado da verdade. Mas Judas Iscariote, ele teve o melhor pastor que se poderia ter. Amém? Ele teve o maior líder que alguém poderia ter. Ele teve o maior amigo que alguém poderia ter. Mas mesmo assim, ele fracassou. Então, às vezes, numa definição, nós temos parte da verdade. Não temos toda a verdade. A Bíblia diz: se um cego guiar outro cego, ambos vão cair no buraco. Mas e se um cego tentar te guiar? Você vendo, você vai cair no buraco? Mas e por que você não é cego? Agora, se você é cego e outro cego, aí vai mesmo. Agora, se você está cego e alguém que tem visão tentar te guiar, fique descansado. Agora, quando os dois são, aí entra na dificuldade. Tá bom, meus queridos? Nós não vamos falar mal de ninguém aqui. Nós apenas vamos nos aconselhar e vamos ajudar os que têm que ser ajudados. Correto? Então, uma das coisas é que sempre as pessoas terão uma desculpa
e terão um meio de se fiar em alguma coisa e dizer é por causa disso ou é por causa daquilo. Agora, outra coisa que talvez as pessoas não sabem, difamar não só é pecado, como também é crime. Você não sabe o risco que uma pessoa corre se ela te difamar. Nós não temos nenhum advogado aqui, mas hoje o Dr. Google nos informa de qualquer coisa que você precisa. Segundo o artigo penal, o artigo 139 do Código Penal, se uma pessoa te difamar, e você provar que ela te difamou, ainda mais hoje com áudio no celular, com mensagem, essa pessoa pode pegar de 3 meses a 1 ano de cadeia. Não é pouca coisa. Fora a multa. A questão é que nós brasileiros nós somos acomodados. Nos Estados Unidos diz que os advogados ficam na porta do fórum, questionando e perguntando às pessoas, porque lá é normal um processar o outro. Ainda bem que aqui nós somos da paz. Amém? E ainda mais quando se trata de nós cristãos, que nós temos um advogado dos advogados. Eu não sou muito crente nessa questão de levar ninguém na justiça. Mas tem pessoa que não tem tamanha paciência. Ele se esgota fácil. E algumas pessoas que ainda Deus não conseguiu abrandar o ego dele, ele fica muito machucado, muito ferido, e ele termina entrando na justiça. E se entrar na justiça agora, o que eu achei interessante é que segundo o artigo, eu não vou ficar lendo para vocês aqui porque o tempo é curto, segundo o artigo 139, não importa se o que a pessoa está falando é verdade ou mentira, ele te defamou. Vamos dizer, é o que vamos entrar aqui, vamos dizer, por exemplo, a esposa trai o esposo trai a esposa. E ambos, um ou outro, termina sabendo que aquilo é verdade. O traído não tem nenhum direito de viver mais com a pessoa, se ele não quer perdoar, é um direito que ele tem. Mas defamar, não. Difamar, não. Se ele difamar, dá processo e até cadeia. Compreenderam? Não importa se o ato aconteceu ou deixou de acontecer. E eu estava vendo a semelhança disso com a palavra de Deus, é coisa tremenda. Deus não quer saber se você deve ou não deve. Ele pediu para mim, irmãos, não falei mal uns dos outros. Acabou. Não importa se o que eu estou falando de você é verdade, como às vezes nós tomamos esse subterfúgio. Não, a verdade ela tem que ser dita. Mas verdade defamadora? Me desculpe que às vezes eu sou leigo, né? Às vezes de falar difamação, eu falo defamação, mas é difamação. Né? Então, veja que a coisa é séria. E tem muitas pessoas que correm um risco danado e ele não sabe. Então, escuta o que um fala, o que o outro fala e sai por aí. Dando tiro para tudo quanto é lado. E não sabe que está correndo um risco de pegar de 3 meses, o juiz é que vai definir, ou até 1 ano de cadeia. Fica lá atrás do chilindró por causa da abençoada língua, porque acha que tem o direito, porque é verdade, ele tem o direito de sair falando para todo mundo. Na verdade eu falo mesmo, a verdade cabe em qualquer lugar. Todo mundo vai ter que saber. Ah, é? Vai, bonitão. Vai. Vocês sabem que hoje a internet circula rápido? Vocês lembram de um caso que soltou aqui, foi show aqui no Brasil, porque o brasileiro gosta dessas coisas, quer dizer, o mundo inteiro gosta. Daquele camarada que surpreendeu a mulher lá no motel e foi lá e filmou tudo e chutou a porta do carro, invadiu o motel, foi uma arruaça, uma bagunça, e foi show no Brasil inteiro. Segundo o que eu fui informado, além de ser traído, ele foi processado pela mulher, processado pelo que traiu ele e processado pelo motel porque ele invadiu. Aí você diz assim, não, mas não está certo, que ninguém é de ferro. Nós não somos de ferro. Somos seres humanos. Mas nós temos Deus em nossas vidas. Deus em nossas vidas. E tudo que eu estou falando aqui, você vai ver na mensagem e vai ver na Bíblia. Isso não é argumento pessoal de um homem.
Eu espero que vocês tomem esse conselho nesta noite. Compreenderam? Então, toma cuidado com o difamador. Se você tem um bom amigo, não aceite ninguém difamá-lo para você. Porque essas pessoas que difamam, eles separam mesmo as amizades. Separam os bons convívios. Porque a inveja é uma desgraça. E pessoas que querem conseguir qualquer coisa com difamação é porque ele não tem capacidade. Então ele quer se levantar, não pelo que ele pode fazer, mas para que provar que o outro não pode fazer. E isso é o que causa a difamação. Porque se você tem um Corolla e eu tenho um carro popular, para que você vai falar do meu carrinho sem que você tenha um Corolla? Agora eu que tenho o carrinho, se eu não tiver cuidado, quando eu andar no seu Corolla, por inveja eu vou difamá-lo. Vocês pensam que Corolla é essas coisas? Eu andei, é duro, é isso, é aquilo. Ó, só isso aqui, ó. Infelizmente. O que é, gente? Compreendeu? Então vamos lá. O significado de difamar, talvez alguém que não estudou como eu, quer dizer atacar alguém, dizer mal, detrair, viver difamando a vida dos outros, anunciar ou alegar fatos ou circunstâncias que ferem a reputação de uma outra pessoa, caluniar. Isso é difamar. E você vai ver que nós, como cristãos, estamos 100% reprovados em fazer isso. Vocês recebem esse conselho? E você vai ver o que o profeta diz, que isso é o que às vezes ajuda a acabar com a igreja. Mas eu creio que Jesus está acima de todos nós e acima de todas as coisas. Correto? Então, não, se alguém vem difamar o seu irmão para você, não receba essa difamação, porque a difamação ela não tem base bíblica. Porque você não tem que receber nada de terceiros, porque difamação, se formos ver outro significado aqui, quer dizer, é algo que já passou a terceiros, quer dizer, enquanto está entre você e a pessoa, por isso que a Bíblia diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Até aí não é difamação. Mas se você disser para mais alguém, já passa a ser uma difamação. Estão entendendo? No caso de você propagar aquilo. Mas vamos lá ver o que o profeta de Deus fala acerca disso, correto? Só um minutinho que nós chegamos lá. Eu amo a palavra de Deus e a hora certa para colocar as coisas no devido lugar. Nunca faça nada na carne, porque Deus não agrada-se disto, certo? Quando Jesus estava aqui na terra, o profeta disse que, de todas as formas, eles tentavam uma maneira de difamá-lo. Agora, a coisa mais interessante, eu quero não perder a pergunta de vista, porque, como disse, ela está separada em 3, não é? Deixa eu ver se eu consigo localizá-la, mas vocês me ajudam a lembrar. Por que algumas pessoas, quando saem da igreja, passam a difamar o pastor ou alguns da igreja? Por quê? Nós vamos falar aqui algumas coisas fortes, mas de acordo com a palavra. E tudo que eu vou falar com amor. Não com raiva ou despeito, ou magoado, ou então eu tinha que ir para o altar aqui. Porque falam de mim, falam de você. Isso não só acontece aqui, isso acontece em todo lugar e em todo o mundo. Aconteceu nos dias do profeta. E vai continuar acontecendo. Quando Jesus estava aqui, o profeta diz na mensagem Pôr nos Rolados de Jesus, 179, preste atenção. E uma determinada mulher entrou e eles pensaram, ó, que coisa. O Senhor é bom para conosco. Você sabe que Simão, o fariseu, chamou ele na casa dele para zombar dele. Chamou Jesus lá para um jantar, mas para zombar de Jesus. Porque veja
isto será o melhor da festa. Eles o levaram ali apenas para criticar dele. Eles o levaram ali só para criticar um pouquinho dele. E agora eles pensaram que o Senhor estava trabalhando corretamente com eles. Porque esta mulher prostituta de má fama chegou e estava chorando e lavando os seus pés com as suas lágrimas e enxugando com seus cabelos. Um velho fariseu e todo o resto dos sacerdotes de pé, em um canto diziam: irmão, o Senhor preparou isso exatamente para nós. Aqui podemos colocar uma mancha em seu nome nesse momento. Ele se chama de profeta e o povo pensa que ele é um profeta, e eles o chamam de profeta galileu, e ele alega até mesmo ser o Messias, e sabemos que o Messias será um profeta, e aqui está ele assentado aqui atrás. Você sabe aonde nós o trouxemos. Veja, rapaz, nós o pegamos agora. Ali está ele assentado, inclinado como um cachorrinho que foi afugentado a chicotadas ou algo assim lá atrás. E só uma prostituta de sua própria classe viria para lavar os seus pés assim. E agora ele nem mesmo sabe. Se ele fosse um profeta, ele saberia que espécie de mulher era aquela. Agora, rapazes, nós beberemos por isto, disseram, porque vejam ali. Aí o profeta diz: vê, qualquer coisa para manchar o seu nome. A difamação é isto. A pessoa quer de alguma forma que as pessoas olhem para você e não vejam o que elas pensam que vê. Porque para aquela pessoa ela tem que ser diminuída. E para ser diminuída ele tem que arrumar alguma coisa para que as pessoas não vejam o que via antes. Qualquer coisa para arruinar a confiança do povo, não sabendo que eles estavam possessos pelo demônio. Possessos pelo demônio ao fazer aquilo. Eles estavam trabalhando em harmonia com o diabo, tentando difamar o nome do Filho de Deus. As pessoas olhavam e viam sumos sacerdotes, viam homens santos. Jesus olhava e dizia: vós tem por pai é o diabo, e querem satisfazer o desejo de vosso pai. Estão compreendendo? Então, por que essas pessoas defamam? Nós vamos ver aqui, um pouquinho mais adiante, a igreja, a sua condição. O profeta dizendo que o Espírito Santo da vida deles. Isso é grave, irmãos. A igreja, a sua condição, parágrafo 90. Essa é a razão de todo esse rosnado aqui, perturbação e maledicência e a difamação. O alvoroço ao redor da igreja, isso é o que dispersa a igreja. Isso mostra que o diabo entrou em você. Então, quando uma pessoa vir trazer difamação para você, não esqueça, o diabo entrou nele. Porque se ele fosse de Deus, ele não faria aquilo. Ele pode ser de Deus, não vou generalizar e dizer que ele não é um filho de Deus. Mas a pomba o solvou. Ele entristeceu o Espírito Santo, o gozo foi embora dele e agora um espírito está sobre ele. E aquele espírito o amargura e deixa ele numa condição miserável. Isso mostra que o diabo entrou em você. Isso mostra que o Espírito Santo te deixou. Agora, eu sei que isto está somente queimando o breu de algumas de vocês. Porém, isso deveria fazê-lo. Isso deveria. É para isso que é dito. Não para ser sábio, não para atuar astutamente, porém para lhes dizer onde está o problema. Pois algum dia eu terei que permanecer e dar uma resposta para você. Justamente a razão da maneira que você faz e a maneira que você atua, isso mostra o que você é. Se você tem tido um velho temperamento que sacode os punhos um pouquinho e sai aqui e alvoroça ou critica, ou é vulgar ou coisa como essas, isto mostra de onde isto está vindo. Então não aceite, meu querido. Seja no seu trabalho,
seja na sua vizinhança, seja na igreja, seja onde for. Quando você ver uma pessoa que tem prazer em difamar, em contar os problemas dos outros, lembra-se, o diabo está sobre esta pessoa. Não importa se é pastor, se é diácono, se é dirigente de cântico, se é obreiro, seja lá quem for, o diabo não respeita ninguém. Estão compreendendo? Vocês aceitam o conselho? Eu estou respondendo essa pergunta. Por que essas pessoas agem assim? Se eu dissesse com as minhas palavras, poderiam dizer, o pastor talvez esteja tentando atingir alguém. Não, meu querido. Eu não tenho que atingir ninguém. Você não tem que atingir ninguém. Se nós agimos fora da palavra, já temos a palavra contra nós. Não precisa ninguém mais fazer nada, não. E quem poderá resistir contra a verdade? Então o profeta disse, o diabo entrou naquela pessoa. Ah, mas o irmão é tão abençoado, a irmã é tão abençoada, a pastora, ela não corta o cabelo, ela usa roupa devida. Ah, o irmão lá é uma bênção, ele faz isso, faz aquilo, os fariseus faziam melhor. No entanto, Jesus disse, vocês estão tudo endemoniados, possessos. Você pensa que possesso é só quem... Irmãos, eu queria que vocês estivessem aqui no meu lugar para ver a cara de vocês. A cara que vocês ficam. Por isso que às vezes eu dou risada, não estou zombando de vocês. Mas a perplexidade que vocês ficam. E isso é bom. Então, se o diabo tentar ungir você, entrar em você, manda ele para longe de você. Não importa de onde ele venha. Você diga, não, meu amigo, minha paz você não vai tirar. Em primeiro lugar, eu quero já saber que não é você que está falando, é o diabo que está falando. E quando o diabo ele é o pai da mentira, eu não quero nada com o diabo. Amém? Principalmente hoje, quando nós temos WhatsApp, nós temos telefone, com maior facilidade, as coisas vai como um relâmpago assim. Mas o profeta disse, aqui na mensagem, não vou ler todo o parágrafo para ganhar tempo, 195, eu só vou responder a pergunta e ser breve, tá bom? Mais um conselho para vocês sobre difamação. 195, ele diz assim, irmãos e irmãs e certas pessoas viverem no telefone e um ficar falando à toa do outro, não estão aptos para ser chamados de cristão agindo dessa maneira. Então, quando alguém tentar difamar, seja lá quem seja para você, você diz, irmão, você é cristão? Você é cristã? Não, irmão, eu tenho não sei quantos anos de mensagem disso, olha, de banco talvez, mas de Bíblia e de mensagem, você não está apto nem para ser chamado de cristão. Agindo dessa maneira, certo? Fique longe daqueles telefones. Se vocês não são capazes de falar coisas boas de alguém, não fale absolutamente nada. Agora veja o profeta mais uma vez afirmando, lembra-se, Deus o terá como responsável enquanto essa classe de espírito estiver em você. Espírito. Ah, coitado do irmão. Esse é o problema, que tem gente que diz que a curiosidade matou o gato. Ou matou... ou deixou aleijado. Tem pessoa que vê alguém que frequentava a igreja, não frequenta mais. É um direito da pessoa. Nós não temos rol de membro aqui. Para pôr o nome da pessoa e dizer, fulano agora é nosso membro. Quando a pessoa quer dizer, o pastor notifica que hoje... Tá, amém. Mas se não quiser também, nós não temos membro efetivo. Você vem até o dia que Deus dirigir você vir. Se um dia você encontrar nessa cidade ou a cidade vizinha alguém que pode te servir melhor ou te pregar, fazer melhor do que nós estamos fazendo aqui, vá para lá sem nenhum constrangimento, você é nosso irmão do mesmo jeito, mas sem difamação.
Amém? Então não tem necessidade. Aí pergunta, que tem gente que é curioso, né? Está lá no Zap. Ah, irmão, você sumiu, nunca mais vi você. Só deveria perguntar assim, irmão, você está bem com Cristo? Amém, irmão, estou bem. Amém. Ah, mas por que você não tem vindo mais? Ah, irmão, você não está sabendo ainda? Aí os dentão da víbora. Dá a cravada. Não, que é? Oh. Não, minha amiga ia deixar para lá. Não, agora você começou, você fala, porque é uma curiosidade. Olha, você não está sabendo da conversa. Olha, você não está sabendo do buchicho. Cristão não tem buchicho. Você não está sabendo dos rolos que fulano de tal está envolvido. Você não está sabendo dos rolos. Irmão, isso vai ainda dar um escândalo. Ah, é? E aí, crava. Aí depois a pessoa fica envenenada, depois ele chega no culto e fica assim. Por quê? Porque o veneno está circulando no sangue. Irmãos, eu não estou brincando com coisa séria, eu estou falando de um jeito que vocês entendam. Porque o veneno está circulando. E o diabo fica, será que é, será que não é, será que é, será que não é, será que é, será que não é. Por que você foi procurar o que você não devia procurar? Você não estava bem? Você escutou o endemoniado. E ainda vou dizer, ainda que o que ele estivesse falando estava certo, ele não tinha o direito de falar. É que nós vamos chegar nisso. E aí você vai se pesar na balança, se você é cristão, endemoniado, se você é justo ou é injusto. Porque é fácil falar que a irmã que corta o cabelo está endemoniada, é fácil falar que o irmão caiu em adultério, ele está com a pombagira, é fácil falar. Mas o demônio da língua, ninguém usa, ninguém nota ele. Se vocês não são capazes de falar coisas boas de alguém, não fala absolutamente nada. Lembra-se, Deus o terá como responsável enquanto essa classe de espírito estiver em você. Não importa se é a mamãe, se é o papai. Em conversa familiar lá, e disse, olha gente, vocês ainda vão ver a hora que a coisa... Você afasta, diga, em nome de Jesus Cristo, Satanás. Você está repreendido. Aqui não. Fica lá, bobão. Você vai ver. Ver o quê, irmão? 1000 cairão ao teu lado. Nós já passamos por situações aqui de chorar, de soluçar. Chegou a época de pessoas dizer assim, essas portas vai fechar. Não vai ficar ninguém aqui, irmão. Eu disse, se Deus não honra a sua palavra, não vai ficar não. Mas se Deus honra a sua palavra, ela não vai fechar. E não fechou. Amém? Enquanto essa classe de espírito estiver em você, você sabe que você não está correto com Deus. Não está correto com Deus. Agora, se o profeta está dizendo que uma pessoa que é um maldizendo não está, um difamador não está correto com Deus, você vai apoiar ele? Você vai andar com ele para baixo e para cima? Você vai comer pipoquinha com ele em casa? Vai alimentar cobra para te morder? É apenas um conselho. Aconselho e diga, olha irmão, enquanto você pensar desse jeito e achar que você está enganada, corrija primeiro com a palavra, quando vir. Se tentar argumentar, o que eu quero dizer, irmãos, contra a verdade não tem argumento. O teu profeta que você afirma crer diz que você tem um espírito errado sobre você. Não, mas vou te mostrar o outro lado. Qual outro lado você vai me mostrar?
Que tem que dizer a verdade? Que se sabe de alguma coisa errada, tem que procurar consertar. Consertar de que jeito? Por aqui, ó. Amém? Vamos mais um? Está todo mundo bem? Isso é apenas um conselho. Depois nós vamos para outra etapa. Vamos ao lado de Jesus, 130. Ele diz aqui: a verdadeira maneira cristã. Quantos aqui quer a maneira cristã na sua vida? Você quer ter um comportamento cristão? Eu não vi todas as mãos levantadas, se é que todo mundo quer, se todos nós queremos. Amém? Eu poderia ler o parágrafo inteiro, mas só para ganhar tempo, só dentro do assunto que nós estamos falando, né? A maneira cristã é esconder tudo que pode de um irmão. Aí você diz, mas isso aí não é lambança, não é liberalidade, então quer dizer que nós vamos ter que ficar escondendo pecado? Espera aí. Não contar as suas coisas ruins. Apenas contar suas boas ações. Apenas fale das coisas boas que você sabe a respeito dele. Se há alguma coisa ruim, deixe isso de um lado. De qualquer modo, aquele pobre sujeito já tem o suficiente contra si. Não tente apanhar uma estaca para afundar mais o homem para dentro do buraco. A atitude cristã é apanhá-lo e tirá-lo do buraco. Você já fez isso? Já tentou fazer? Porque a primeira atitude é, se você surpreender, Gálatas capítulo 6, o seu irmão em alguma ofensa, se você é espiritual, encaminhe o tal para um acerto. Se você não é o suficiente, procure ajuda com alguém que seja espiritual. Esse é o primeiro passo. Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Não vai na tua esposa cochichar para ela, e nem para o teu esposo. Vai entre ti e ele só. Certo? Se ele te ouvir, ganhaste. Essa é a atitude bíblica, é o primeiro passo. Depois disso, esconde tudo que você puder dele. Ninguém mais precisa ficar sabendo de nada. Tente levantá-lo. Mas muitos de nós hoje, muitas vezes, eu penso em dizer, tentar fazer isto. Se eles pudessem simplesmente conseguir outra coisa para poderem dizer que realmente fosse ruim, eles, em outras palavras, eles fariam. É aquilo que eu digo. Na hora do nervoso, na hora da ira, é vagabundo, vagabunda, é isso e aquilo. Toma cuidado, você pode ir para o chilindró, meu colega. Por causa da sua estupidez, por causa do seu temperamento, por causa da sua falta de cristianismo. Entenderam? Vocês querem a Bíblia no assunto? Nós vamos para um fato aqui agora. Como eu disse, nós vamos nos pesar agora na balança de Deus, correto? Porque as pessoas que vão acompanhar o vídeo, os visitantes, poderão dizer, o senhor está lendo aí nesse tablet, mas vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala acerca disso. A Bíblia apoia isso? A Bíblia apoia você esconder as coisas erradas do seu irmão? Apoia. Apoia. Preste atenção. Eu vou contar primeiro uma parábola e depois eu vou ler a Escritura. Pode ser? Vamos dizer que eu tenho meus 20... Porque hoje, se fosse para mim me casar, eu me casaria perto dos meus 30 anos, não me casaria com 20. Não é que eu estou arrependido, mas eu teria mais maturidade, mais experiência. Esse é meu pensamento hoje. Não estou reprovando ninguém, estou dizendo eu, Paulo, certo? Mas vamos dizer que eu tivesse aí meus 28, 27 anos e eu quisesse me casar e de repente eu arrumasse
a menina de maior caráter aqui na igreja que eu pudesse conseguir para me casar com ela. Estão seguindo? Mas de repente, eu sei que ela é esbelta, ela é magra, ela não adquire peso com facilidade, mas de repente eu começo a observar que um voluminho começa a crescer aqui. E eu questiono ela. E ela diz, sim, eu estou grávida. Agora, eu estou ciente que eu nunca toquei nela. E como ela está grávida? Se eu sou um crente moralista, a primeira coisa que eu vou fazer é lá no pai dela. Reunir o pai dela, reunir a mãe dela e disse, nós precisamos ter uma conversa aqui. A tua filhinha aqui, porque primeiro eu vou ficar despeitado, porque o meu ego, o meu lado de macho, de homem. Aí a tua filhinha aqui, a santinha, deixa eu falar um negócio para você. Esse é os crentes que ainda não passaram daqui, ó, da carne. Já vai difamar para o pai e para a mãe. Aqui, ó, a situação. E eu ponho minha mão diante da Bíblia que eu nunca toquei nessa mulher. E por que ela está grávida? Essa seria a atitude. Ou então, já correndo o pastor, diz, pastor, tem um negócio para falar para o senhor que eu não estou conseguindo dormir de noite. Por que você não dorme de noite com o problema dos outros? Eu vou dizer uma coisa para você. O diabo, ele é astuto. Você está tranquilo, você está dormindo igual um passarinho. Não vou falar que nem anjo, porque anjo não dorme. Você está dormindo igual um passarinho, sossegado em paz. Aí, de repente, alguém por uma mensagem ou por uma ligação te atormenta a tua paz contando o problema de uma outra pessoa. Por que você está com problema? Por que você perdeu a sua paz? Você viu aquilo? Você sabe daquilo? Você se envolveu naquilo? É problema dos outros. Ora, só apenas ora e diga, Senhor, dá paz na minha consciência, deixa eu dormir. Acabou. Mas a pessoa, ele tem uma ética pessoal, uma formação que ele não consegue dormir enquanto ele não desabafar aquilo com alguém. Aí chega, pastor, eu estou até suando frio, porque enquanto eu não falasse com o senhor, eu não ia ter paz, porque olha, eu vou falar, desculpa, estou tocando aqui no meu, a coisa está séria, e olha, eu vou te falar a verdade, e eu preciso dizer para o senhor tem que saber do que está acontecendo, olha, eu vou falar. Está acontecendo isso. Problema seu? É seu o problema? É que me falaram e as coisas têm que ser certas, porque as coisas têm que ser certas, e isso aí não está certo. Você é o juiz agora, o advogado? Quem te comissionou para você acertar as coisas que estão erradas? Você tem que acertar o que você viu, o que você surpreendeu, e o que está no teu alcance, se te envolveram e se cabe a você. E ainda a Bíblia diz, se você é espiritual o suficiente para fazer aquilo. Porque se não for, ora e deixa na mão de Deus. Mas eu vou ler a Escritura agora. Você já sabe do que eu estou falando, não sabe? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, ele não era um idiota, ele era justo. E não queria infamar, ele não era um difamador. Intentou deixá-la secretamente, dizer, eu vou sumir do mapa sem ninguém saber, sem ninguém, amém? Que Deus seja o juiz disso aí, eu estou, Maria, fique em paz, eu vou. Louvado seja Deus. Mas não, camadas que vai matar, todo mundo vai saber quem você é, eu não vou ficar fazendo papel de idiota. Olha, a tua família vai saber quem você é, teus amigos vão saber quem você é. Ele põe no Facebook, ele põe no WhatsApp, ele põe no YouTube, ele põe não sei o que e diz assim, todo mundo vai saber quem é ele. Todo, mas não é ódio, é raiva, é demônio.
tem nada de Espírito Santo ali, não tem nada de Deus ali, não tem nada de ninguém que quer coisa certa, não. Ele está endiabrado. E projetando ele isso, você acha que Deus não é responsável por quem é justo? Você crê que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Onde diz, fica aí, seu bobão, que vão enganar você. Irmão, quem vai enganar um filho de Deus? Quem vai enganar uma pessoa que confia em Deus? Que espera em Deus em todas as situações? E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas a receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aí José descansou e disse, olha, o negócio é o seguinte, eu vou assumir a bronca. Mas mesmo assim, eu não sei para que lado vazou, mas ainda chamavam Jesus de bastardo. Ele ainda carregou essa mancha. Nós não somos bastardos, nós temos um pai. Estão compreendendo? Agora vamos para encerrar a pergunta. Não seria correto nomear essas pessoas? Não, meu querido. Para nomear uma pessoa que vive defamando, existe um processo como qualquer outro pecado tem um processo. Se ele chegasse para você e infamasse a igreja, ou quem quer que seja, o mesmo pastor, quem quer que seja, ele infamasse para você e você se sentisse ofendido e disse, eu não aceito falar isso do meu pastor, eu não aceito falar isso da igreja, eu não aceito falar isso do irmão, eu não aceito falar isso da irmã. E o negócio é o seguinte, porque esses difamador, me desculpa, como diz o profeta, tem coisa que tem que ser dita. Você sabe por que os ladrões roubam? Rouba celular, rouba porque tem receptor. Tem quem compra barato deles para poder. Porque se ninguém comprasse sem nota, onde é que você arrumou isso? Não, eu tenho meus esquemas, eu tenho meus contatos. Disse meu amigo, vai com teus contatos para lá. Hã? Mas o problema, você sabe o que acontece? A pessoa chega com a difamação e envenena a pessoa. Aí a pessoa vem até você e faz de você. A pessoa não quer passar pelo processo que a Bíblia diz. Ele quer se livrar daquele problema, mas ele quer vir diretamente em você. Olha, pastor, pelo amor de Deus, o senhor me desculpa aí, mas eu soube de uma conversa aí, eu queria ter paz de consciência, eu queria que o senhor me dissesse se é verdade ou se não é. Então, quer dizer, ele não está preocupado se tem prova, se deveria aceitar aquela testemunha, aquela calculação com 2 ou 3 testemunhas, ele passou por cima de tudo, ele quer ter paz de consciência. Irmão, mas quem te falou? Não, irmão, vamos fazer o seguinte, pastor, deixa isso para lá, quer dizer, ele quer proteger o difamador. Porque na hora que ele recebeu a difamação, a pessoa falou, eu estou te falando, mas eu não te disse nada, hein? Eu só queria te envenenar, bobão. Oh, Deus! Mas olha, porque se você apertar ele e dizer assim, você prova o que você está falando? Não vai para a ignorância não, pelo amor de Deus, nós somos amigos há tanto tempo, não vai para a ignorância, é que me falaram, e você sabe essas coisas, então eu confiei em você, pessoal, confiou na pessoa errada. Porque eu não vou engolir. Quem falou vai ter que obrar a prova, vai ter que aparecer. Aí você aperta, você vai ver como é que o camarada vaza da sua mão que nem um bagre ensaboado. Entendeu? Porque se ele mesmo tivesse prova, ele já teria feito. Fulana disse que você não vale um centavo só, mas eu estou falando porque eu sou sua amiga. A amiga nada, ela é sua inimiga, ela quer separar você da sua amiga. Ela só quer difamar a sua amiga para você. Estou entendendo? Mas como vai nomear uma pessoa dessa? Só se para quem a pessoa difamou, fez uma difamação grave, aí você, quando a pessoa te passar aquela difamação, diz, tá bom, você está me passando isso. Então isso aí é real, é verdadeiro? Foi o que me contaram. Ele disse, não, isso não vale. Quem te contou? Não, a pessoa disse para não envolver, porque o sistema é esse. Então o negócio é o seguinte, falou ou não falou? É real ou não é real? Disse, não, então você para com isso aí, ou então eu vou ter que tomar providência. Mas ninguém quer perder o amiguinho, porque às vezes está envolvido favor, está envolvido parentesco, está envolvido amizade. Com outras palavras, às vezes são assim, e quer levar essas coisas meio emboladas. Isso não funciona, meu querido. Estão entendendo? Ou é ou não é. Agora, se viesse com todos, irmão, eu quero tratar o assunto de fulano de tal, está aqui, ele defamou, o senhor defamou a igreja, defamou não sei quem quer que seja quem for, ele difamou,
e eu comprovei, é tudo mentira, e ou ele pede desculpa, ou ele acerta isso aí, eu vou ter que tratar o assunto dele. Aí sim eu poderia chegar diante da igreja e dizer, olha, irmãos, vocês tomam cuidado com fulano e com fulana, porque foi provado que são difamadores e eles podem envenenar vocês. Não faz parte mais do nosso povo aqui, mas vive por aí difamando um outro. Mas quem é que quer assumir? Enquanto isso, se não tem, não vamos perder tempo com isso. Vamos orar por eles e que Deus tenha misericórdia, que esse espírito saia deles e dá paz a você e dá paz a todos nós. E vamos tocar a jornada, porque esses poderão desaparecer, mas sempre vai haver novos. E enquanto isso, nós vamos adquirindo experiência, nós vamos orando, nós vamos buscando a Deus, o que tiver que acertar nós acertamos, e o que devemos, Deus sabe que devemos, e o que não devemos, não temos que nos preocupar. Você não crê dessa forma? Então vamos nos pôr de pé, vamos agradecer ao Senhor. Vocês recebem esse conselho? Então quando alguém vir defamar alguém para você, fique sabendo, você acabou de escutar Satanás falando com você. E às vezes tão bonzinho como veio na boca de Pedro, mas é ele. E você diga, Senhor, tem misericórdia da minha alma, eu não quero que esse mal venha sobre a minha vida, sobre a minha família, porque atrás disso vem enfermidade, através disso vem perturbação, através disso vem prejuízo, vem um monte de desgraça junto, porque quando o diabo vem, meu amigo, ele não vem à toa. Estou entendendo? E lembra-se que aqueles espias que foram lá, viram a terra e voltaram e difamaram a terra para o povo de Israel, e o povo murmurou contra Deus, aquele pecado nunca foi perdoado. Nunca foi perdoado. Então cuidado com difamação, porque ele pode desgastar você e trazer você numa situação miserável. Estão compreendendo? Então vamos falar as coisas boas, se não tem mais nada para falar, nós vamos ficar quietos. Deus Todo-Poderoso, que eles recebam esse conselho como do Senhor e orem por estas vidas, por estas pessoas, e não se detenha. Isso sempre vai haver, Senhor. Já houve, pode estar havendo e vai haver ainda no futuro. Em cada tempo é uma maneira, é um sistema, é um modo. Mas a coisa mais importante é o que nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui tu tens sido Deus. Nós não temos justiça própria para julgar ninguém, para condenar ninguém, porque talvez não devemos o que falam, mas devemos em outras coisas. E não temos capacidade suficiente em nós para pôr ninguém em um tribunal e dizer, eu quero que prenda este homem, eu quero que prenda esta mulher, eu tenho prova que me difamou, e eu quero uma indenização por danos morais. E além do mais, eu quero que a lei sentencie, seja 3 meses, 6 meses ou 1 ano, vai ficar na cadeia para prender, Senhor. A nossa consciência não deixaria nós dormir. Porque, na verdade, nós somos devedores em alguma coisa. E a ninguém podemos julgar de tempo. Então pedimos só que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor livre essas pessoas desses espíritos, dá paz aos seus corações, e eles sigam as suas vidas, e sejam felizes e sejam cristãos. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus Cristo. E se tem alguém aqui presente, Pai, que ainda foi assaltado também por esse espírito, e tem prazer em viver defamando, tem prazer em saber de conversas, tem prazer em informações negativas, e às vezes transmite essa informação para outras pessoas, sem saber que estão infamando aquela pessoa, que estão desmoralizando aquela pessoa, que está matando a influência daquela pessoa com outras pessoas. Meu Deus, ajude elas. E como disse o teu profeta, que possa saber que não estão aptos para ser chamados cristãos. E que enquanto essa classe de espírito estiver sobre elas, elas não estarão bem com o Senhor. Então nos livra, Senhor. Eu não estou isento disto. Ninguém aqui está isento disto. Quando isso vir sobre nós, nós podemos dizer, Satanás, és tu. Não importa quanta razão tenha, mas eu não devo fazer isto. Pai, nos ajude, nós te pedimos, em um nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Ufa! Estava tenso, mas no final ficou bom. Você está feliz nesta noite? Eu espero que esse conselho entre no profundo da sua alma. Amém? E encerra esse assunto. Não se fala mais nisso. E vamos tocar a nossa vida em paz. E de agora em diante você saiba agir quando as coisas vierem para o teu lado.
Amém? Se você tem um amigo, aquele amigo do peito mesmo, lembra, os difamadores podem separar ele de você. Se você tem um bom trabalho, toma cuidado, porque alguém estará de olho no seu trabalho. Se você tem um bom namorado, toma cuidado, difamação poderá vir e você perdeu o namorado e não sabe nem por quê. A namorada, casamento então nem se fala. Não creia no que os outros dizem. Apenas creia na sua convicção. Amém? Louvado é o nome de Jesus. Com as cabeças curvadas, os olhos fechados, nós vamos agora entrar para a parte da ceia. Vamos pedir a graça do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Esse ambiente tem estado tenso, tem estado abafado. Eu creio que muitas vidas foram libertas aqui nesta noite. Muitos encontraram o bálsamo, Senhor. Muitos encontraram livramentos de serem assaltados, de serem picados por esse veneno horrível de Satanás. Mas a Tua palavra tem sido boa para conosco. Teu Espírito tem sido nosso conselheiro. E Tu sabes que tudo isso foi dito em um bom espírito, Senhor. Nós não temos ódio contra ninguém, não poderíamos nem estar aqui. Não temos raiva de ninguém, Senhor, não temos indiferença com ninguém. A única coisa que queremos, Pai, é que a Tua palavra flua em todos os aspectos, em todas as circunstâncias das vidas e de cada um de nós. Ajude cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Tem alguém aqui que já foi assaltado por esse espírito? E você diz, pastor, eu já fui assaltado e tenho sofrido com ele. Eu tenho sido uma vítima de Satanás, de levar às vezes certas informações. Mas nesta noite eu vi que o diabo me enganou. E que eu não tenho direito de fazer isto. Ninguém tem o direito de fazer isto. Eu achava que eu fazendo isso eu estava contribuindo para uma verdade. Mas era Satanás me enganando. Porque José era justo e não queria infamar ninguém. Pelo contrário, sofreria o prejuízo, mas não queria infamar ninguém. Perderia a mulher que amava. Ele amava tanto, não só com amor humano, mas como uma boa pessoa. Se ela falhou, Deus o sabe, mas eu não quero infamar ela. Eu simplesmente sairei de fininho, ninguém vai perceber. Porque se eu relatar isso, poderão até apedrejar a pobre Maria. Deus, dá-nos homem justo assim. Que possa ver o outro irmão em falha, em transgressão, como ensinou o teu profeta na mensagem humilde. Ele amará esse irmão mesmo estando no erro e diz, Senhor, o que eu posso fazer pelo meu irmão para ajudá-lo? Não para na primeira oportunidade dizer para alguém, eu peguei o irmão fulano fazendo isso, eu peguei a irmã fulana fazendo aquilo. Deus, ajude esse irmão, essa irmã. Tem alguém que é sincero o suficiente para levantar a mão e dizer, eu preciso, pastor, de uma libertação? Olha que coisa maravilhosa. Oh, Deus poderoso. Isso é Deus, meu querido. Isso é a misericórdia de Deus. Louvado é o nome de Jesus. Vocês que levantaram as mãos, eu não sou nenhum hipócrita não, irmão. Eu vou levantar minha mão também, porque eu também tenho falhado nisso. Talvez não tenha falhado como você falhou, mas eu falhei em transmitir certas coisas, em passar certas coisas que não deveria ter passado, quando o meu dever era ter orado e ficado quieto no meu lugar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado por esse livramento aqui nesta noite, por essas mãos levantadas, Pai. Satanás, em nome de Jesus Cristo, deixe estas vidas, saia de sobre elas, porque nelas repousa o Espírito Santo de Deus. Leva tuas nuvens negras para longe delas, para que o sol da justiça continue raiando em seus corações. Que o gozo volta, que a paz volte, e que a misericórdia de Deus, e que eles sejam aptos para serem cristãos, se livrando disso e saindo disto. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, faça essa obra para a honra e a glória do teu santo e precioso nome, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Uma salva de palmas para Jesus.
Aleluia. Oh, noite maravilhosa. Graças a Deus.